Que estamos compartilhando um pouquinho acerca do livro de Atos dos Apóstolos. A cada domingo poder passar com os irmãos pelo menos algo a respeito do início da igreja, e hoje falarmos do capítulo 16. Vamos compartilhar um pouquinho do capítulo 16. Você terá aí no telão também. Você colocou do primeiro, Bruno? A partir do primeiro, ok. Eu vou ler até o 10, tá bom? Até o 10. Nós vamos compartilhar, na verdade, de quase todo o capítulo 16, mas vamos ler até o 10. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra, em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra, meus irmãos e irmãs, ao nosso coração, nesta manhã, em nome de Jesus. Nós hoje vamos compartilhar um pouquinho sobre uma igreja sob a orientação do Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, a igreja chamada igreja verdadeira, a igreja que é aquela que faz parte do corpo de Cristo, que somos nós, precisamos estar sendo orientados pelo Espírito Santo a cada dia. Nós não podemos simplesmente estarmos orientados pelas circunstâncias terrenas, não podemos nos orientar pela necessidade humana, porque são muitas as nossas necessidades. Você vai observar por aí muitas igrejas que elas são orientadas pela sua plateia, pelo seu público. Isto é, aquilo que o público está precisando naquele momento, então a igreja vai executar. Por quê? Porque muitas vezes essas igrejas, o desejo delas é atrair apenas pessoas. Isto é lotar salões, templos ou lugares para que possam então ter ali um sustento maior. Mas o fato é que nós observamos nas Escrituras que as verdadeiras igrejas, aquelas que realmente agradavam a Deus, elas foram orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos orientar nossos projetos, nossas atitudes, nem mesmo a nossa vida pessoal, pelas nossas necessidades simplesmente. Mas também, assim como a igreja, enquanto instituição, enquanto corpo de Cristo espiritualmente, também a nossa família, também a nossa vida precisa ser orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não habita dentro de nós? Então, se ele habita em nós, nós precisamos conseguir ouvir a voz do Espírito de Deus a cada momento na nossa vida. Olha que nesse texto, nesse contexto aqui, muitas coisas nos chamam a atenção nesse texto de Atos dos Apóstolos. Vocês vão lembrar que Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por Lucas, não é? A gente está repetindo isso sempre aqui, quando a gente fala de Atos. Foi escrito por Lucas, o chamado médico amado, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, aquele companheiro de Paulo nas viagens. Então, esse homem de Deus foi um homem escolhido pelo Senhor, e ele era médico e historiador. E ele então pôde fazer uma acurada investigação dos fatos, e dentre os fatos que ele narra o ministério apostólico de Paulo. E aqui você vai observar nesse texto
que é o texto onde Paulo se encontra com Timóteo, pela primeira vez ali. Ele teve notícias daquele jovem, e ele vai lá porque ele precisava de mais auxiliadores na obra do Senhor, e ele então vai encontrar-se com Timóteo, e ali acontece a questão da circuncisão de Timóteo, porque Paulo, ele pregava para judeus também, então era preciso que houvesse a circuncisão por conta dos famosos judaizantes, que ainda insistiam que a salvação era apenas para aqueles que eram circuncidados, apesar de Jesus já ter substituído isso naquele tempo, mas ainda haviam aqueles que gostariam e que realmente eram seguidores da lei, como ela estava escrita, de modo que, para poder atender a esta demanda, Paulo então resolve circuncidar a Timóteo, ainda jovem, para que ele pudesse então ter pelo menos a capacidade de pregar também para os judeus e não somente para gentios. Então, o fato aqui, o contexto histórico desse ambiente, é justamente o ambiente onde o apóstolo Paulo precisava da orientação de Deus. Observe que ele tentou fazer alguma coisa pelos seus próprios méritos. Irmã Morena, sem saber o que nós iríamos falar, falou sobre isso aqui a respeito do hino. Muitas vezes, a gente quer tomar atitudes pelo que nós vemos. Nós queremos tomar as nossas decisões, e na maioria das vezes, nós não consultamos o Senhor. E pode observar, quando nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, via de regra, a gente se dá mal. Via de regra acontece alguma coisa que não estava no script, alguma coisa que você não idealizou, que você não projetou, pode ser que aconteça. É claro que nós não somos fatalistas em dizer que se você não falou com Deus, então tem que dar errado. Não, claro que não, porque o nosso Deus é misericordioso, não é verdade? Ele sabe que nós somos pó, somos pecadores, então Ele nos conhece. E Ele abençoa a gente, mesmo quando a gente é negligente, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Mas, quando nós somos orientados pelo Espírito Santo, meus irmãos, a probabilidade de dar certo as nossas investidas, nossos projetos, é muito maior. Por quê? Porque fomos orientados pelo Espírito do Senhor. Observe, irmãos, que aqui o texto de Paulo vai nos mostrar que Paulo percorreu alguns lugares depois, ele e Timóteo. E ao passar pelas cidades, versículo 4, entregavam aos irmãos para que observassem. Entregavam o quê? Entregavam as decisões que haviam sido tomadas pelos presbíteros. Houve uma reunião em Jerusalém, é chamado do primeiro concílio de Jerusalém. Você vai observar isso no capítulo 15. No capítulo 15, havia uma controvérsia acontecendo. Só para os irmãos se situarem, de como estava a história naquele momento. Naquele tempo, se levantaram os judaizantes contra os apóstolos. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram um grupo de pessoas convertidas, mas que ainda estavam presos à lei. Então eles, apesar de saberem que Jesus era o Cristo, eles estavam presos e atribuíam também a salvação. Só podia fazer parte do corpo de Cristo quem fosse circuncidado, porque na cabeça deles a lei de Moisés precisava prevalecer. Pois bem, nesse tempo então, acontece essa controvérsia. O que é uma controvérsia? Acontece um problema onde um não estava concordando com o outro. Havia uma divergência de posicionamento teológico, havia um problema para ser resolvido. E naquele tempo começaram a acontecer os famosos concílios da igreja. O que eram os concílios da igreja? Os concílios da igreja é quando se reuniam a liderança formal da igreja para tratar de algum assunto polêmico, principalmente algum assunto que pudesse ter alguma influência na gestão ou na teologia da igreja. Bem, na história da igreja aconteceram inúmeros concílios, mas o primeiro foi o concílio chamado Concílio de Jerusalém, onde aconteceu com os apóstolos presbíteros, e você vai observar que aqui haviam, capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, olha só,
segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Mas Jesus já havia dado a vida dele por nós. Não havia mais a necessidade da circuncisão. Mas eles ainda estavam presos a essa questão formal da lei do passado. Então houve esta controvérsia, os apóstolos precisaram se reunir, e ali eles então fizeram uma reunião longa e decidiram que realmente a circuncisão a partir daí não teria mais valor. Por quê? Porque nem a circuncisão e nem a incircuncisão valeria mais de nada, porque na verdade o mais importante é ter Cristo como Senhor e Salvador dentro do coração, é ter a ação do Espírito Santo dentro do coração, é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nesse tempo acontece tudo isso, e esta decisão escrita e também verbal foi levada para as pessoas. Então Paulo, ele pega essa decisão e ele começa agora a levar estas decisões nas suas pregações. Ele começa a pregar sobre essas coisas, de que a circuncisão agora não valia mais de nada, e que na verdade o que importava agora era crer no Senhor. Isso quer dizer o quê? Paulo agora começa a pregar que o importante é estar sob a orientação do Espírito Santo e não sob a lei. Jesus disse que não veio para burlar a lei e nem para abolir a lei. Jesus veio cumprir a lei. E a partir do momento que Jesus cumpriu a lei, então nós agora estamos livres do peso da lei. Porque Jesus cumpriu o peso da lei que pesava contra nós. Jesus pagou o preço. Jesus pagou a cédula, ele rasgou a cédula que pesava contra nós, e agora estamos livres. E aí Paulo começou a pregar estas coisas: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Então não temos que voltar às práticas do passado. Pastor, mas o que nós podemos aprender com isso aqui? Bom, primeiro precisamos aprender de que as coisas do passado, elas só servem para nós não cometermos os mesmos erros, para aprendermos com os nossos erros. Há uma canção que fala isso, né? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Então, é importante demais que nós aprendamos. Então, olhar para trás para verificar que Jesus pagou o preço por nós e que a partir de agora nós somos livres. Mas somos livres para quê? Livres para pecar? Não. Somos livres para fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Então a nossa liberdade, eu costumo dizer que a nossa liberdade hoje é uma liberdade condicional, né? Mas você não precisa usar tornozeleira eletrônica, mas é uma liberdade condicional. Por quê? Porque está condicionada a servir a Deus. É uma liberdade condicionada a ter Jesus como Salvador. É uma liberdade condicionada a ser uma pessoa que teme ao Senhor o tempo todo, que lê a palavra, que se instrui nas Escrituras Sagradas. Então, nós estamos livres? Somos, mas uma liberdade condicionada. Há uma condição para essa liberdade que nós recebemos. Então, não estamos livres para pecar. Estamos livres para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esta liberdade, o apóstolo Paulo vai dizer que eu não posso usar esta liberdade para dar ocasião ao pecado. Muitos crentes, né, acham, agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Não. Eu posso fazer tudo. Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Pastor, mas e onde é que está a lista do que não convém? Não há uma lista formal do que não convém. Mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dizer o que convém e o que não convém. É aquele momento que você está se aprontando para vir para a igreja e que você se olha no espelho e o Espírito Santo fala: não convém essa roupa, não convém essa maquiagem, não convém essa camisa, não convém. É assim. É aquele momento que você está andando na rua e que o Espírito Santo fala para você assim: olha, prega o evangelho para aquela pessoa ali, ó. Sabe? É isso que é ter liberdade no Espírito Santo. É andar sob a orientação do Espírito em tudo. Então Paulo, sob a orientação do Espírito Santo, ele circuncidou Timóteo, não porque ele achasse que teria que fazê-lo, porque ele já entendia muito bem as coisas, mas para que não fosse a pregação de Timóteo desprezada por aqueles que ele precisava alcançar.
Então ele faz isso e agora Timóteo vai pregar para essas pessoas também. E observe o verso 4. Ao passar então pelas cidades, entregavam o que para eles? As leis, entregavam as decisões que haviam sido feitas lá naquele concílio de Jerusalém. E a partir daí, olha o que acontece. Assim, versículo 5, as igrejas eram fortalecidas na fé. Irmãos, a igreja só é fortalecida na fé quando ela está orientada pelo Espírito Santo. Não dá para termos igreja fortalecida na fé se não viver sob a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é de fato a nossa bússola. É Ele quem dirige a nossa vida. Precisa pelo menos dirigir a sua vida, a nossa vida. Precisa dirigir a igreja de forma institucional. Precisa dirigir a igreja de forma espiritual. Precisa dirigir a nossa vida, a nossa casa, nossas ações, nossos pensamentos. É o Espírito Santo quem precisa dirigir a nossa vida a cada momento. Então, quando temos uma vida orientada pelo Espírito Santo, então as coisas funcionam, a nossa fé é fortalecida. Nós estávamos conversando com os irmãos essa semana sobre a questão do testemunho, né? Que é preciso que nos momentos de culto nós tenhamos sim oportunidades, quem sabe, para que algum irmão ou irmã possa dar um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso fortalece a vida de outro. É claro que precisa ser um testemunho e não um testemunho, não é? Aquela pessoa que vem para frente para se lamuriar, não é verdade? Porque eu já vi muito disso por aí. Mas um testemunho, irmãos, essa semana eu pedi oração por esta causa e Deus me abençoou desta maneira. E eu louvo a Deus por isso e agradeço pelas orações. É assim que Deus faz, é assim que nós precisamos testemunhar. Porque vocês se lembram quando Pedro e Silas estavam presos? Eles, quando foram soltos, eles foram avisar: olha, estamos aqui, ó, maravilhoso. Pedro e João, quando estavam perante o Sinédrio, saíram, foram lá falar com a igreja, foram dar testemunho. O testemunho é importante, porque o testemunho fortalece a fé. Mas uma igreja, quando ela é realmente orientada pelo Espírito Santo, ela então consegue realmente ser fortalecida. Mas não somente ser fortalecida, mas ela cresce. Ela cresce em número. Se você observar aqui, é o que diz o verso 5 no final. Esta igreja, que estava sendo orientada pelo Espírito Santo, era fortalecida na fé e dia a dia aumentavam em número. Aí você pode perguntar: pastor, então, será que a nossa igreja não tem sido orientada pelo Espírito Santo? Porque a gente às vezes não vê esse crescimento numérico. É uma questão que nós podemos pensar. Eu creio que somos orientados pelo Espírito Santo, mas creio também que muitas vezes nós não seguimos a orientação. Uma coisa é você orientar, você não orienta seus filhos, mas o filho, quando cresce, ele pode não querer seguir a sua orientação, não é verdade? Ele pode fazer o que ele quiser, e aí muitas vezes nós estamos assim. Até somos orientados, mas nem sempre nós entendemos a orientação, porque a questão da comunicação é algo muito interessante, né? A comunicação, ela tem dois lados: aquele que fala e aquele que ouve, que vai interpretar. Nesse meio tem que haver a decodificação. Se a gente ouve Deus e não entende o que Deus falou, vamos fazer algo estranho. Ah, mas eu não vou entender Deus porque Deus vai falar de maneira complicada. Não, é porque talvez nós não estejamos tão em sintonia, né, com Deus assim. Vocês vão lembrar que no passado havia aqueles rádios, né? Quantos conheceram os rádios valvulados? Poxa, agora eu peguei pesado, fui lá longe, né, Fernando? Da época de Fernando, ó. Rádio valvulado, né? Da época de alguns aqui, né? Ó, né, Belinha? Belinha conheceu. Aqueles rádios valvulados, era interessante, né? Porque você tinha a chamada sintonia fina. Você conseguia achar uma rádio, mas você achava uma rádio assim, ó. Você ouvia a voz do locutor lá longe, né? No meio do shhh. Aí você pegava outro botão, aí tinha sintonia média, sintonia fina, né? Um monte de transistor lá dentro, é porque é minha área, né, irmão, de eletrônica. Aí você ia fazendo até que você conseguia ouvir, e ainda assim a qualidade nunca ficava boa, né? Ouvia a voz do locutor lá para falar alguma coisa,
Mas pelo menos você sabia que na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os rádios foram usados para transmitir justamente o quê? Transmitir as guerras, não é? Transmitir as ordens de guerra, porque as ondas médias iam longe, ondas curtas e médias. Mas não é aula de eletrônica, né? O fato, irmãos, é que é preciso às vezes um ajuste na nossa sintonia com Deus, um ajuste fino na nossa sintonia, sabe? Às vezes estamos ouvindo a voz de Deus e não estamos conseguindo decodificar bem. Então precisamos não só ouvir, mas eu preciso ter coração sensível para decodificar o que Deus quer que eu faça. O que Deus está falando comigo? Senhor, me mostra a tua vontade. Me mostra a tua vontade. Aí a última coisa que eu quero deixar para você pensar também nesta manhã, é que quando Paulo e Timóteo começam a percorrer, olha o que acontece, versículo 6 em diante. E percorrendo a região frígio-gálata. Região frígio-gálata era uma região da Ásia onde haviam várias igrejas. As igrejas chamadas Igreja da Ásia Menor. Basicamente eram 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas que você vê lá no Apocalipse, quando João envia 7 cartas às 7 igrejas lá da Ásia. Tá? E ali aquela região, frígio-gálata, havia então várias igrejas e ele queria pregar a palavra. Eles foram impedidos, olha só. Mas como assim, pastor? O Espírito Santo impediu que eles pregassem a palavra. Você pode imaginar um negócio desse? Mas o Espírito Santo não quer que a gente pregue. Mas naquele momento eles foram impedidos. Eu quero pegar esse gancho aqui e lembrar para nós que às vezes Deus nos impede de fazer alguma coisa. Que às vezes Deus não nos deixa fazer algo. Às vezes Deus não nos dá algo que estamos pedindo. Às vezes Deus tira algo que a gente tenha para nos fazer entender a vontade dEle, para nos proteger, para nos abençoar. Mas observe, quando Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar, ele não se satisfez. Ele foi para outro lugar para também pregar o Evangelho. Olha bem, olha os versos aí, 6 e 7. Primeiro ele percorreu a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Olha o que aconteceu. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu de novo. Sabe? O Espírito Santo não permitiu ali, não permitiu aqui, não deixou. Para quê? Para que ele pudesse estar aonde Deus queria que ele estivesse. Naquele momento era para pregar na Macedônia. Naquele momento era para ajudar o povo da Macedônia. Era para ajudar a igreja de Tessalônica. Era lá que Deus queria que ele estivesse. Tanto que agora, à noite, olha bem, ele retornou, desceram para Troade. À noite, versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão. Aí sim, agora é o Espírito Santo falando com ele, ó, você vai para onde eu quero que você vá. Meus irmãos, qual é a lição que eu quero deixar para você? Nosso tempo já está acabado. É que você e eu, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter sensibilidade para observar quando Deus vai dar, quando Deus vai tirar, quando Deus vai deixar, quando Ele não vai deixar. Ter a sensibilidade de estar na vontade dEle. Porque a vontade de Paulo era pregar onde ele estivesse, claro. Ele passava e pregava, mas o Espírito Santo o impediu, porque a necessidade do momento era na Macedônia. Qual é a sua necessidade do momento? Qual é a necessidade da igreja no momento? Qual é a nossa necessidade neste momento? Deus vai atuar e vai nos direcionar para atuar nas necessidades, para atuar naquilo que realmente é importante para o momento de Deus, porque o tempo é dele. O tempo é dele. Então é ele que determina onde, como, a maneira, sabe? O modus operandi é do Senhor. Então tudo pertence a ele, ele que vai ditar as regras para nós. Às vezes que Paulo tentou fazer por ele mesmo, não, o Espírito Santo o impediu. E ele entendeu quando Deus deu a visão e mostrou para ele, olha, é para Macedônia que eu te quero. Tanto que logo a seguir que teve a visão, imediatamente ele partiu para aquele destino, porque ele concluiu que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então olha só, não era para anunciar na Ásia, não era para anunciar na Mísia, não era para anunciar em Bitínia, mas era para anunciar na Macedônia, naquele tempo. Eu não sei onde Deus quer você, mas eu sei de uma coisa,
O melhor lugar para estarmos é onde Deus quer que nós estejamos, né? É no centro da vontade dEle. É assim que devemos estar e permanecer. Porque desta forma, nós seremos usados por Deus. Nós seremos abençoados por Ele e vamos abençoar a outras pessoas. Vamos ver a igreja crescer? Vamos ver. Mas se nós estivermos sendo uma igreja orientada pelo Espírito Santo. Amém?